Você sabia que, após os 60 anos, até 30% da massa muscular pode ser perdida mesmo em pessoas que dormem bem e se alimentam normalmente? O mais impressionante é que essa perda ocorre de forma silenciosa enquanto o corpo descansa à noite. Parece contraditório, não é? Afinal, sempre ouvimos que dormir bem é essencial para a saúde. Mas e se o próprio sono estiver contribuindo para o enfraquecimento dos seus músculos? Sue Dr. Moises Cohen, médico ortopedista e especialista em saúde musculoesquelética, com mais de 30 anos de atuação na medicina esportiva e no envelhecimento saudável. Ao longo da minha carreira, acompanhei centenas de pacientes que relatavam fraqueza muscular progressiva, mesmo sem grandes mudanças na alimentação ou rotina. Foi aí que percebi um padrão silencioso, porém recorrente: a perda muscular noturna. Com o passar dos anos, o nosso corpo perde a capacidade de construir músculos com a mesma facilidade de antes. Durante a noite, os níveis hormonais caem, o metabolismo desacelera, e se não fornecemos os nutrientes certos, o corpo começa a consumir os próprios músculos para se manter funcionando. E isso acontece sem dor, sem alerta, até que levantar de uma cadeira ou subir uma escada se torna um desafio real. Muita gente acredita que a noite é apenas um momento de descanso, mas eu afirmo, é também uma janela biológica de reparação. O que você consome antes de dormir pode ser decisivo para preservar sua força e independência. Neste conteúdo, vou te mostrar como uma simples mudança na sua rotina noturna pode evitar a perda muscular e até estimular a recuperação. Você vai conhecer os critérios que definem uma proteína eficaz para esse momento e os alimentos que realmente funcionam, todos acessíveis e fáceis de usar no dia a dia. Pequenos ajustes, grandes resultados, e tudo começa hoje à noite. A perda muscular com o passar dos anos não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, silencioso e muitas vezes imperceptível, até que começa a afetar gestos simples do cotidiano, como levantar-se da cama, subir um lance de escadas ou caminhar com equilíbrio. Muitos pacientes só percebem a gravidade quando já perderam força funcional e autonomia. E o mais surpreendente é que boa parte dessa perda acontece enquanto dormimos. Durante o sono, o corpo entra em um estado de recuperação natural. No entanto, essa fase também é marcada por uma queda significativa na produção de hormônios anabólicos, como o hormônio do crescimento e a testosterona, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Ao mesmo tempo, os processos de degradação muscular que sempre ocorrem em segundo plano continuam ativos. É como se o corpo reduzisse o ritmo de construção e mantivesse o ritmo de desgaste. Quando não há uma fonte adequada e constante de aminoácidos durante a noite, o organismo recorre à própria musculatura como reserva energética. Em adultos mais velhos, essa resposta é ainda mais intensa, já que o metabolismo é naturalmente menos eficiente e os estímulos anabólicos, como a ingestão de proteína, precisam ser mais precisos para gerar efeito. Eu costumo dizer aos meus pacientes que o sono é como uma maratona silenciosa. Enquanto descansamos, o corpo trabalha em múltiplas funções. Regula hormônios, repara tecidos, consolida a memória e tenta preservar o que é essencial. Se faltar combustível nesse período, ele buscará energia onde estiver disponível e os músculos são os primeiros a pagar o preço. Esse cenário tem nome: sarcopenia noturna. Diferente da sarcopenia tradicional, que é acumulada ao longo do tempo por inatividade ou má alimentação, a sarcopenia noturna pode ocorrer mesmo em pessoas que acreditam estar se alimentando corretamente durante o dia. O problema não está apenas na quantidade de proteína consumida, mas no momento e no tipo de proteína ingerida. Entender esse processo é fundamental para mudar o jogo, ao reconhecer que a noite não é uma pausa, mas sim uma fase ativa de reconstrução. Conseguimos adotar estratégias nutricionais que trabalham a nosso favor, inclusive enquanto dormimos. E tudo começa por garantir que o corpo tenha o combustível certo, no tempo certo. Saber que o corpo precisa de proteína durante a noite é um ótimo começo. Mas nem toda proteína serve ao mesmo propósito
especialmente quando o objetivo é preservar massa muscular durante o sono. Para que a estratégia funcione de verdade, é preciso observar 4 critérios essenciais que determinam se uma proteína é, de fato, eficaz no contexto noturno. O primeiro critério é a quantidade adequada. Não basta consumir alguma proteína. É necessário atingir um limiar mínimo para estimular os processos anabólicos. Diversos estudos demonstram que, em adultos mais velhos, são necessários pelo menos 20 gramas de proteína por dose noturna para ativar a síntese muscular de forma eficaz. Menos do que isso, o estímulo é fraco ou até ineficaz. Em alguns casos, como em pessoas com baixa resposta metabólica, recomenda-se entre 30 e 40 gramas por porção para maximizar os resultados. O segundo critério é a qualidade da proteína. E aqui entra um aminoácido muito especial, a leucina. Esse composto atua como um gatilho biológico, é ele quem liga a maquinaria da síntese proteica dentro das células musculares. Para que esse estímulo ocorra de forma consistente, é necessário que a dose noturna contenha pelo menos 2,5 gramas de leucina. Proteínas pobres nesse aminoácido, mesmo em boa quantidade, não geram o efeito desejado. O terceiro critério, muitas vezes ignorado, é a velocidade de digestão. Enquanto proteínas de digestão rápida, como o whey protein, são ideais após o treino, elas não oferecem suporte por tempo suficiente durante o sono. O ideal é consumir uma proteína de digestão lenta, que libere aminoácidos de forma gradual ao longo de 6 a 7 horas. Assim, o corpo recebe um fluxo contínuo de nutrientes exatamente no período em que mais precisa reparar e preservar os tecidos musculares. O quarto e último critério é a tolerância digestiva e a viabilidade prática. Não adianta recomendar uma proteína excelente no papel se ela causar desconforto estomacal, for difícil de preparar ou cara demais para manter como hábito diário. A proteína noturna ideal precisa ser leve, ter bom custo-benefício e ser fácil de incorporar à rotina sem gerar resistência ou abandono com o tempo. Costumo dizer que o sucesso não depende de um superalimento milagroso, mas de pequenas escolhas corretas, feitas com consistência. Quando uma proteína atende a esses 4 critérios: quantidade, qualidade, digestão e praticidade, ela se torna uma aliada real na luta contra a perda muscular. E o melhor, existem alimentos acessíveis e familiares que cumprem todos esses requisitos, sem complicações. Nos próximos tópicos, vamos explorar essas opções em detalhes. Você vai conhecer quais alimentos realmente funcionam à noite, como devem ser preparados e em que dose devem ser consumidos para garantir proteção muscular contínua. O mais interessante, muitos deles já estão na sua cozinha. Alimento número 1. Caseína em pó. Nutrição prolongada enquanto você dorme. Quando falamos em proteína noturna eficaz, poucos alimentos são tão eficientes e estudados quanto a caseína em pó. Trata-se de uma proteína de digestão lenta, extraída do leite, que tem a capacidade única de liberar aminoácidos gradualmente no organismo por até 7 horas, o tempo ideal para cobrir todo o período do sono. O que torna a caseína especial não é apenas sua origem natural, mas seu comportamento dentro do corpo. Ao entrar em contato com o ácido do estômago, ela forma um gel espesso que retarda a absorção dos aminoácidos. Isso significa que, enquanto você dorme, seus músculos continuam recebendo pequenas doses constantes de nutrientes, ajudando a preservar a massa magra e a estimular a síntese muscular ao longo da noite. Estudos realizados com adultos acima dos 60 anos mostram que uma dose noturna de 30 a 40 gramas de caseína é capaz de manter a síntese proteica ativa por mais de 6 horas. É um resultado que poucas outras fontes alimentares conseguem replicar com tamanha eficiência. Além disso, a caseína é naturalmente rica em leucina, o aminoácido essencial para ativar a reparação muscular, atendendo perfeitamente aos critérios que mencionamos anteriormente. Do ponto de vista prático, a caseína é fácil de preparar. Basta misturar 2 colheres do pó em aproximadamente 200 ml de água, agitar bem e consumir entre 30 e 60 minutos antes de dormir.
A bebida é leve, tem boa tolerância digestiva para a maioria das pessoas e pode ser encontrada em diferentes sabores, com versões sem açúcar e com baixo teor de gordura. Apesar de algumas pessoas desconfiarem de suplementos, é importante lembrar que a caseína nada mais é do que leite desidratado e concentrado, sem ingredientes artificiais ou processos industriais agressivos. Quando utilizada com equilíbrio e dentro das recomendações diárias, até 2 g de proteína por quilo de peso corporal, ela é segura, eficaz e financeiramente acessível. Se você está em busca de uma solução prática, científica e eficiente para proteger sua musculatura enquanto dorme, a caseína em pó é, sem dúvida, uma das melhores escolhas que você pode fazer. Alimento número 2. Queijo branco fresco. Proteína natural. Leve e completa para a noite. Nem todo mundo gosta ou confia em suplementos em pó, e isso é completamente compreensível. Para essas pessoas, existe uma alternativa simples, acessível e incrivelmente eficaz. O queijo branco fresco, como o tradicional queijo Minas Frescal, amplamente disponível no Brasil. Trata-se de uma fonte natural de caseína, a mesma proteína de digestão lenta presente na caseína em pó, mas em sua forma mais direta e minimamente processada. O queijo branco fresco é rico em proteína de alto valor biológico, com todos os aminoácidos essenciais necessários para a manutenção da massa muscular. Em apenas 200 a 250 gramas, é possível consumir entre 25 e 30 gramas de proteína, atingindo facilmente a meta recomendada para a noite. E o melhor, com baixo teor de gordura e sal, especialmente nas versões light, que são ideais para o consumo regular. Além do valor proteico, esse alimento oferece um pacote completo de nutrientes importantes para a saúde musculoesquelética, como cálcio, fósforo e vitamina B12. Sua textura suave e alta digestibilidade o tornam especialmente indicado para pessoas mais velhas, que podem apresentar sensibilidade a alimentos pesados ou ricos em gordura saturada. Estudos com idosos mostraram que a simples inclusão do queijo branco fresco como lanche noturno levou a ganhos significativos em massa muscular funcional em poucas semanas. Mais do que números, esses resultados se traduzem em benefícios concretos. Maior estabilidade ao caminhar, mais agilidade ao se levantar da cama e mais independência nas tarefas diárias. Do ponto de vista prático, o consumo pode ser extremamente versátil. O queijo pode ser ingerido puro, com um toque de azeite, temperado com ervas como orégano ou salsinha, ou até acompanhado por tomate picado ou cenoura ralada. Para quem prefere opções doces, pode ser servido com uma pequena porção de frutas com baixo índice glicêmico, como morangos ou kiwi. Simples, nutritivo e acessível. O queijo branco fresco é uma excelente porta de entrada para quem quer começar a cuidar da saúde muscular noturna sem complicação ou custo elevado. Com um alimento que já faz parte da rotina de muitos brasileiros, é possível transformar o hábito da ceia em um verdadeiro investimento diário na longevidade. Alimento número 3. Iogurte grego ou skyr. Cremosidade com benefícios musculares e digestivos. Para quem busca uma opção noturna saborosa, fácil de consumir e funcional, o iogurte grego e sua variação islandesa, o skyr, são alternativas excelentes. Ambos são ricos em caseína, a proteína de digestão lenta ideal para fornecer nutrientes de forma gradual durante o sono, e ainda oferecem o bônus de melhorar a saúde intestinal, graças à presença natural de probióticos. O que diferencia o iogurte grego dos demais iogurtes comerciais é seu processo de filtragem, que remove boa parte do soro e concentra as proteínas. Como resultado, ele apresenta uma densidade proteica superior, chegando a mais de 10 gramas por 100 gramas de produto. Uma porção de 200 a 250 gramas antes de dormir fornece entre 20 e 25 gramas de proteína de alta qualidade, com excelente perfil de aminoácidos, incluindo a leucina, essencial para ativar a síntese muscular. Mais do que apenas uma fonte de proteína, o iogurte grego auxilia na digestão e absorção dos nutrientes, especialmente em pessoas idosas, graças aos probióticos que ajudam a equilibrar a microbiota intestinal.
Um intestino saudável é peça-chave na absorção eficaz dos aminoácidos. Sem esse equilíbrio, até mesmo a melhor proteína perde parte de seu efeito. Um estudo realizado com idosos na Islândia, utilizando o skyr como parte da rotina noturna, revelou ganhos funcionais de até 2,4 kg em massa muscular em apenas 8 semanas, quando combinado com exercícios leves. Os resultados não foram apenas visíveis na balança, mas também percebidos na prática. Menos dificuldade ao se movimentar, mais disposição no dia a dia e até melhora na qualidade do sono. Na hora de escolher, prefira versões com mais de 10% de proteína e menos de 6 gramas de açúcar por 100 gramas. Há também opções sem gordura e sem lactose, que mantêm o perfil nutricional e ampliam a tolerância digestiva. Para potencializar ainda mais o efeito, você pode adicionar meia colher de proteína isolada ou combinar com um pouco de queijo branco. Seja como ceia, sobremesa ou lanche noturno, o iogurte grego ou skyr é uma opção cremosa e completa que alia sabor, funcionalidade e ciência para cuidar da sua massa muscular enquanto você dorme. Alimento número 4. Alternativas sem lactose ou veganas. Proteção muscular sem derivados do leite. Nem todas as pessoas toleram bem os produtos lácteos. Seja por intolerância à lactose, escolha por uma dieta vegana ou simples preferência pessoal, é importante saber que existem alternativas eficazes e acessíveis para proteger a massa muscular durante a noite, sem depender do leite. Uma das opções mais práticas e completas são as sardinhas em lata, especialmente as conservadas em óleo. Embora não contenham caseína, elas oferecem proteínas completas, com todos os aminoácidos essenciais, além de serem ricas em ômega 3, um nutriente com propriedades anti-inflamatórias que ajuda a manter articulações saudáveis. Uma lata de 90 gramas fornece aproximadamente 20 gramas de proteína de alta qualidade. Mesmo com digestão mais rápida do que a caseína, seu perfil nutricional ainda é valioso para evitar a degradação muscular noturna, especialmente quando combinadas com alimentos ricos em fibras ou vegetais. Outra excelente alternativa são os isolados de proteína vegetal, como os de soja ou ervilha. Essas versões modernas são formuladas para conter ao menos 2,5 gramas de leucina por porção, atendendo plenamente aos critérios de estímulo anabólico. Assim como a caseína em pó, podem ser preparadas com água, têm boa digestibilidade e já estão disponíveis em versões sem açúcar, com certificações de qualidade e ótimo custo-benefício. Para quem busca praticidade, 2 colheres do pó misturadas em 200 ml de água antes de dormir são suficientes para manter a síntese muscular ativa durante a noite. Por fim, uma opção menos conhecida, mas muito útil, é a ricota vegetal ou o queijo fresco vegano à base de castanhas. Essas alternativas oferecem digestão relativamente lenta, bom perfil de gorduras saudáveis e entre 10 e 15 gramas de proteína por porção de 150 a 200 gramas. Embora o conteúdo proteico varie bastante entre marcas, muitos desses produtos vêm enriquecidos com aminoácidos ou vitaminas, ampliando seu valor funcional. Importante lembrar que, em todas essas opções, o custo por grama de proteína costuma ser comparável ao dos laticínios tradicionais, o que torna possível manter esses alimentos na rotina de forma sustentável. Com escolhas bem informadas, mesmo quem evita leite pode construir uma estratégia nutricional eficaz, saborosa e alinhada aos próprios valores. O essencial não é o tipo de proteína animal ou vegetal, mas sim garantir que ela atenda aos critérios de qualidade, quantidade e digestão adequadas para atuar durante o sono, porque a perda muscular não distingue dieta, mas responde com clareza à consistência das escolhas. Saber quais proteínas funcionam à noite é essencial, mas tão importante quanto o que você consome é o momento e a forma como isso é feito. A eficácia da proteína noturna depende diretamente do seu horário e modo de ingestão, pequenos detalhes que fazem toda a diferença nos resultados. A recomendação ideal é fazer uma refeição leve e equilibrada cerca de 2 a 3 horas antes de dormir. Essa refeição deve conter fibras, vegetais, fontes de gordura boa e uma quantidade moderada de proteína. Em seguida, entre 30 e 60 minutos antes de se deitar,
entra a proteína noturna. O momento-chave em que o corpo começa a desacelerar e se prepara para o sono profundo, período em que a regeneração muscular é mais ativa, se a sua escolha for uma proteína em pó, como a caseína ou os isolados vegetais. O ideal é misturar-la com água e não leite para evitar excesso de gordura que possa prejudicar a digestão. Uma bebida leve permite que o corpo absorva os aminoácidos com mais eficiência durante o sono. Já os alimentos sólidos, como queijo fresco ou iogurte grego, devem ser consumidos em porções moderadas, evitando combinações com frutas muito doces ou cereais que elevem a carga glicêmica sem necessidade. Para quem sofre de refluxo, digestão lenta ou desconforto noturno, algumas adaptações simples podem ajudar. Elevar levemente a cabeceira da cama, utilizar travesseiros mais altos e manter o tronco ereto por pelo menos 20 minutos após o consumo da proteína. Essas medidas reduzem o risco de azia ou sensação de peso ao dormir. Outro ponto essencial é entender que a proteína noturna não substitui o consumo de proteína ao longo do dia. Ela deve compor de 20% a 25% do total proteico diário, que, para adultos acima dos 60 anos, gira entre 6 gramas por quilo de peso corporal, distribuídos em 3 a 4 refeições. Quando bem inserida na rotina, essa estratégia transforma o sono em um verdadeiro período de recuperação e fortalecimento. Basta alinhar o alimento certo, no momento certo, para colher os benefícios todas as manhãs com mais força, mobilidade e disposição para o que realmente importa. Cuidar da saúde muscular após os 60 anos não exige medidas radicais, dietas mirabolantes, nem suplementos caros e difíceis de manter. Na verdade, o que faz diferença de verdade são gestos simples, feitos com consciência e consistência. E entre eles, um dos mais poderosos é o que você decide consumir antes de dormir. Ao longo deste conteúdo, vimos como o corpo, mesmo em repouso, continua trabalhando. Se não recebe os nutrientes certos, especialmente proteínas de qualidade e de digestão lenta, ele começa a utilizar seus próprios músculos como fonte de energia, acelerando o processo silencioso da sarcopenia. Mas essa perda não é inevitável. A ciência tem mostrado com clareza que, ao incluir uma dose correta de proteína no momento certo, é possível transformar o sono em um período de reconstrução, não de deterioração. Opções como a caseína em pó, o queijo fresco, o iogurte grego ou mesmo as alternativas vegetais provam que é possível cuidar da massa muscular com alimentos acessíveis, versáteis e cientificamente eficazes. O mais importante é entender que a chave está na rotina. Quando você escolhe consumir a proteína certa todas as noites, seu corpo responde com mais força ao acordar, mais estabilidade ao caminhar, mais autonomia para viver. Esses benefícios não surgem do dia para a noite, mas começam a ser sentidos em poucas semanas e se acumulam com o tempo, como juros sobre um bom investimento. Cada corpo tem sua própria história e necessidades, mas todos podem se beneficiar dessa estratégia. Não se trata de buscar a perfeição, e sim de construir um hábito viável, sustentável, que some qualidade de vida no longo prazo. Portanto, hoje à noite, ao preparar-se para dormir, lembre-se, esse também pode ser o momento em que você decide cuidar dos seus músculos. Um copo, uma colher ou uma pequena porção podem parecer pouco, mas representam muito para seu futuro. Porque, sim, cada noite é uma nova oportunidade. E se você agir agora, seus músculos e a sua vida vão agradecer.